Pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo do seguinte: o síndico, ele não é um executivo, ele é um executante. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu não lembro se eu dei no curso, né, que a gente está terminando de editar, no curso para síndico profissional, ou se aqui mesmo no YouTube. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, meu pai tinha um apartamento na praia que tinha um síndico que era muito amigo do meu pai. A gente vivia conversando, batendo papo, brincando. E um dia ele se candidatou a síndico e se elegeu. Nessa eleição, a gente não estava lá no litoral, a gente não viu. Uns 15 dias depois, né, que a gente foi para lá, essa pessoa tinha, assim, mudou completamente. Ele olhava as pessoas de cima para baixo. Meu pai era muito amigo dele, eles brincavam muito. Ele passou a olhar meu pai assim meio, né, de cima para baixo. Eu ainda, não, olha, eu tinha 15 ou 16 anos, eu ainda pensei, meu, esse cara deve ser louco, né? O que esse cara tá achando? E aí, né? Infelizmente, tem síndico que quando se elege, ele acha que ele é o... Não vou falar um palavrão, tá? Ele se acha o máximo, né? Ele não respeita mais as pessoas, trata os funcionários assim com desrespeito. Isso não é comum, graças a Deus. Mas muitos pensam que eles têm um poder muito maior do que realmente eles têm, tá? E isso não acontece, né? Ele tem que, para começar, existe toda uma legislação que ele tem que obedecer e ele tem que conhecer, né? Que pode causar problema, assim, responsabilidade civil e penal, né? Ele pode ser responsabilizado por despesa mal feita e não aprovada, despesa sem eleição, sem votação. Ele tem, por exemplo, que cumprir a previsão orçamentária rigorosamente. E se ele desviar disso, ele tem que, numa assembleia, mostrar efetivamente porque ele não respeitou a previsão orçamentária. Ele tem que multar quem tem que ser multado, não pode deixar de multar os amiguinhos, não pode tratar os condôminos de forma diferente, né? Ou seja, o síndico, ele não é um executivo, ele é um executante que tem que respeitar muitas regras, né? Tem que obedecer todos os artigos de lei que estão diretamente voltados ao condomínio. Eu vou ler isso depois para vocês, tá? Ou seja, ele tem que ser um cumpridor de normas, um cumpridor de leis, né? Ele não tem autonomia para ter vontade de nada que não seja aprovada. Coisas pequenas assim, não tem problema, mas eu não estou falando de coisas pequenas, tá? Eu vou ler para vocês algumas leis, algumas não, eu acho que eu consegui elencar todas. Lá no curso para síndico profissional eu entro no detalhe de artigo por artigo, deu mais de 80 artigos de lei, que eu explico para o síndico, não como se ele fosse advogado, eu não tenho obrigação nenhuma de entender as coisas, eu explico para ele de uma forma fácil, prática dele entender, por que eu acho que aquele artigo é importante, por que eu acho que ele tem que conhecer. Ouvindo a aula, ele já vai começar a ter aquilo na cabeça, vocês podem ter certeza que ele nunca vai esquecer. Então, olha, o que determina o artigo 1348 do Código Civil, que ele diz o que compete ao síndico. Eu acho que esse termo está errado, tá? Não é o que compete ao síndico, é o que ele é obrigado a fazer, tá? Lá no inciso 4º, a gente vai ver o seguinte, eu vou ler para vocês. Compete ao síndico, não, ele é obrigado a fazer, né? Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Isso aí nós estamos falando de baixo, eu vou falar lá de cima, descer para cada lei, mas ele tem que cumprir a convenção, o regimento e o que está decidido na Assembleia. O que eu já vi de síndico descumprir decisão de Assembleia antiga, ou botar para votação coisa que já tinha sido votada, foi aprovado. Espera um pouquinho, já estava aprovado, né? O síndico tem que ter muita atenção, tá? Ou seja, eu vou começar a falar para vocês algumas leis, né? Eu acho que praticamente esgota, né? Que o síndico tem que cumprir, ele tem que conhecer por alto, tá? Vamos supor que ele tem uma assessoria jurídica, ou tem uma administradora que te dê uma assessoria jurídica, não importa.
Ele tem que mais ou menos, porque tem hora que não dá para ele pegar o celular, ligar para a administradora, pedir para o advogado, às vezes não dá. Então ele precisa ter pelo menos uma pequena noção. E eu vou falar para vocês o seguinte, olha, na Constituição Federal a gente tem o inciso 22 do artigo 5º que diz que o direito de propriedade. Onde que ele pode usar isso? Pessoal, toda vez que um inadimplente for querer entrar numa assembleia, o Código Civil proíbe, né, dele participar e votar. Entretanto, eu já tive problema a pedido de mais de 2 condôminos, eu consegui cancelar uma assembleia, porque ele estava inadimplente, ele queria entrar, aí não dá para adivinhar, mas eles queriam só ouvir, foram impedidos. Só que tem um detalhe, essas 2 assembleias aí, 3 na verdade, estava sendo realizada no salão de festa do condomínio, o que é uma coisa muito comum, tá? Aí, se você pega, por exemplo, um apartamento, vamos supor, de 100 apartamentos, 1% daquele salão de festa, 1% de cada mesa, cadeira, é dele, tá? Aquilo é propriedade. Aí você já está ofendendo o direito de propriedade dele entrar aonde é propriedade dele. Uma vez eu fui aqui em São Paulo, tem praticamente um bairro, uma incorporadora comprou uma região enorme, né, e fez muitos condomínios. E ela construiu na região um lugar que era um ponto de encontro de, eventualmente, você precisava fazer uma assembleia, você não precisava usar o salão de festa do seu condomínio. Você tinha direito a usar, se eu não me engano, todos os condomínios pagavam uma pequena taxa, porque tinha um porteiro, tinha faxineiro, ou seja, era um lugar, você quer fazer uma reunião com o fornecedor? Vai lá, tá? Ou seja, se a reunião estiver sendo feita lá, com certeza você vai impedir a entrada desse condômino e ele não vai poder fazer nada contra o síndico ou contra o condomínio. Mas cuidado, o direito de propriedade está na Constituição Federal. Poucos síndicos se dão conta disso, tá? Você tem um Código Civil, claro. Você tem a lei condominial, que numa próxima aula eu vou dizer que ela não foi revogada. Pouquíssimos itens dessa lei estão valendo. Eu não posso fazer nada. Alguns advogados, inclusive em assembleia, não, essa lei aqui não está valendo. Pera um pouquinho, esse item aqui não está valendo? Aí o cara fica, né? O Código Penal, por quê? Você tem injúria, calúnia, difamação. O síndico numa assembleia, ele pode ser injuriado, ele pode ser caluniado, ele pode ser acusado de uma série de coisas e outra. Ele precisa tomar cuidado também para não cometer o mesmo crime. Se ele distrata um condômino, precisa ver se ele não está cometendo um crime de injúria, calúnia ou difamação. Você tem apropriação indébita, que é quando o síndico desvia dinheiro do prédio. Você tem a apropriação indébita previdenciária, que é quando você não está recolhendo a taxa do INSS corretamente. O simples atraso já constitui um crime de apropriação indébita previdenciária. Uma coisa que você, por exemplo, precisa respeitar demais são você tem a lei das contravenções penais, que eu estava esquecendo. Artigo 40 diz que todo mundo que perturbar uma assembleia, você pode fazer um boletim de ocorrência, leva uma testemunha, ele pode sofrer uma ação penal e até ser preso. Não duvido que isso vai acontecer, mas ele vai passar por esse incômodo, né? Eu já precisei usar durante assim... Eu nem imaginava que a lei das contravenções penais tinha isso, aí um amigo meu falou, né? E eu tinha um condomínio que toda vez que a gente fazia assembleia, tinha um cara que ia perturbando, ele pegava a cadeira, botava na frente, não deixava ninguém falar. Na próxima assembleia que teve, que eu soube desse artigo, o síndico, eu combinei com o síndico, pede para eu ler o artigo, eu li. Nunca mais essa pessoa abriu a boca na assembleia, porque eu acho que ele percebeu que, opa, eu não estou agradando, tá? Você tem as convenções coletivas, tá? É lá que vai determinar o salário base, vale refeição, vale alimentação. O vale transporte não, é uma lei federal, mas o vale alimentação e o vale transporte está normalmente nas convenções. Licença do gestante. No caso do funcionário morrer, está tudo lá na convenção, que normalmente uma vez por ano, não no mês do dissídio,
Isso está errado. Na database sai, você precisa estar bem informado. Normalmente a administradora está bem informado. Você tem as normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Eu já tive visita em condomínio de fiscal do Ministério do Trabalho, exigindo lá a aplicação das normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Uma delas, por exemplo, era trabalho em altura, né? Trabalho, só que lá, pelo Ministério do Trabalho, você trabalhou a 2 metros de altura, já está caracterizado aquilo lá. Você tem as normas da ABT que falam de equipamento de proteção individual, medicina do trabalho, segurança do trabalho. Se você não está informado disso, né, você vai sofrer as consequências, né? Você tem as normas da ABNT, você tem as convenções, você tem lei antifumo, né? A lei antifumo ela tem que ser cumprida, não importa. Existe lá um artigo que no outro dia eu participei de uma assembleia, a gente precisou falar, que você não pode fumar em áreas públicas, áreas coletivas, públicas e privadas, né? Você tem a lei de acessibilidade. Já há algum tempo eu falo, seu síndico, se prepara para isso, tá? Um dia você vai ser solicitado a ver uma acessibilidade no prédio para uma pessoa de idade, uma pessoa que tenha qualquer problema de locomoção. Eu falo, olha, faz um projeto de acessibilidade e vê se é possível fazer qualquer adaptação. Se essa empresa testar que não, qualquer problema, olha, não é possível. Agora, se é possível, já vai preparando o dinheiro, é coisa cara, né? Você tem também o Estatuto do Idoso, você tem, e aí vem, no final, vem a convenção, o regimento e a decisão. Pessoal, isso aí é lei, tá? Eu falo pro pessoal o seguinte, que o direito, assim, a teoria contratual, ela fala que o contrato faz lei entre as partes. E o que é uma convenção ou regimento? É um contrato entre as partes e, assim, tem mais, né? É um contrato de adesão. Quando você compra aquele bem, aquele imóvel, não tem opção, não dá para mudar aqui. Não, é um contrato de adesão. E é um contrato, tá? E vocês têm que seguir. E aí, o que acontece? O síndico, que é o responsável em obedecer, fazer obedecer, e ele tem que tomar cuidado para não infringir, né? Nem a convenção, o regimento e nem as decisões da Assembleia. As decisões da Assembleia têm o mesmo poder de uma convenção e de um regimento interno, tá? E aí eu queria ler para vocês o seguinte, o artigo 3º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é uma lei super válida, uma lei antiga, mas todo advogado conhece, ela diz no parágrafo 3º, não com essas palavras, não exatamente com essas palavras, mas ela diz que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei. Vamos supor que, por exemplo, o síndico cometa alguma bobagem, né, que ele não poderia, porque a lei determina, já que ele não poderia, olha, eu não sabia. Pouco importa, pouco importa. Quando eu me formei lá, 20 anos atrás, 20 anos atrás, algumas regiões do Nordeste, quando a pessoa ia para o tribunal de júri por ter matado uma mulher, né, ou a sua esposa, porque ela traiu, ele alegava o seguinte, não, eu estava defendendo a minha honra, tá? Algumas vezes ele era absorvido, porque na região a honra do homem em relação à mulher era uma coisa divina, né? E hoje não, tem lá o 121 do Código Penal, matar é crime, não importa por quê. E hoje, se ele mata alguém, ele vai sofrer as penas, né? Ou seja, antigamente até você poderia dizer que eu não conhecia essa lei, hoje já não é mais permitido. Naquela época já existia essa lei, mas ela não estava propagada como hoje, né? Tem a lei da violência doméstica, recém-saída, normalmente essa lei é estadual, aqui em São Paulo acho que, se eu não me engano, está valendo desde metade de novembro, agora nós estamos em dezembro, ou seja, existem leis que o síndico tem que conhecer, ele não pode alegar que ele não conhece, para isso ele tem a assessoria jurídica da administradora, se ele é advogado, ótimo, se ele tem advogado no prédio, pede orientação, então, mas tudo isso é para dizer o quê? O síndico, ele não é um executivo, ele é um executante. Ele tem que administrar o prédio, tem que deixar a coisa em ordem, baseado em todas as leis que podem influenciar na sua atividade, tá bom?
Pessoal, mais um vídeo aí para orientar o síndico, orientar também o condômino também, tá? Não é só o síndico, os inquilinos que estão morando em condomínio também, tá? Não é só síndico não, o condômino ele tem que saber isso na medida do possível para saber se o síndico está fazendo o que ele deve fazer ou não, tá bom? Pessoal, a gente vai se ver no próximo vídeo, tá bom? Até lá.